Boa tarde a todos, nós somos do Grupo 9 e vamos discutir o caso clínico de deficiência de arginino-succinato liase. Sinfrônio nasceu sadio, mamando bem, mas nos primeiros dias de vida apresentou letargia. Desenvolveu taquipneia, alcalose respiratória e resposta deprimida a estímulos, evoluindo para coma. No exame clínico havia hepatomegalia e trichorexis nodosa. Foi feita uma rápida dosagem de amônia sanguínea, que estava muito elevada. Foram então dosados os aminoácidos no plasma e observado grande aumento da glutamina e diminuição da arginina. Um estudo de ácidos orgânicos urinários mostrou grande quantidade do ácido arginino succínico. Com base nesses resultados, foi feito o diagnóstico provável de deficiência da arginino-succinato liase, uma das deficiências enzimáticas do ciclo da ureia. O sequenciamento do gene ASL mostrou uma variante patogênica de troca de janela de leitura em homozigose. A mãe e o pai de Sinfrônio, que eram primos em segundo grau, eram portadores heterozigotos sadios. Sinfrônio foi tratado com uma infusão intravenosa de benzoato de sódio, fenilacetato de sódio, arginina e nutrição parenteral livre de nitrogênio. Teve melhora e foi dada alta em uma dieta baixa em proteína, alta em carboidratos e triglicérides, com suplementação de arginina. Um transplante hepático foi programado. Olá, a gente vai falar sobre a deficiência da arginino-succinato liase, em que é uma deficiência de uma enzima durante o ciclo da ureia. Então, após a definição dessa condição patológica trabalhada pelo grupo, nós temos aqui nesse slide algumas implicações metabólicas diretamente relacionadas a essa deficiência enzimática. Nesse recorte do mapa metabólico, nós temos a evidência do ciclo da ureia, que tem como principal função a excreção da amônia, que é um produto altamente tóxico para o nosso organismo, na forma de ureia. E com isso, como primeiro passo para analisar essa deficiência da arginino-succinato liase, nós temos que identificá-la nesse conjunto de reações bioquímicas. E ela está aqui, identificada por esse retângulo verde e essa numeração específica. Então, como uma implicação mais direta que teremos por essa deficiência enzimática, podemos citar a não conversão do arginino-succinato em arginina, que implicará em dosagens séricas que resultarão em níveis baixos de arginina nesse indivíduo portador dessa condição patológica. E como um efeito contínuo, seguindo esse raciocínio proposto, nós temos que a arginina, juntamente com a glicina, e também mediada, catalisada por enzima específica, produzirá outros produtos metabólicos aqui representados. Porém, com baixas quantidades de arginina, essa conversão fica também deficitária. Então, nós temos nesses indivíduos, portadores dessa condição patológica, níveis elevados de glicina, justamente por não ter sido convertida nos outros produtos aqui embaixo, representados. E como outra implicação um pouco mais distante, mais intimamente ligada a essa deficiência enzimática, nós temos que se a amônia não está sendo corretamente excretada na forma de ureia, ela pode, em níveis excessivos, ser convertida em glutamato e também glutamina. E que, com enfoque na glutamina, nós temos que esse indivíduo portador dessa condição apresentará na sua dosagem sérica níveis elevados de glutamina, justamente por toda essa deficiência de excreção e implicada por uma deficiência enzimática apresentada. Então, retomando esse quadro laboratorial desse paciente, nós teremos dosagens séricas elevadas de glutamina, glicina e reduzidas de arginina. A gente vai comentar agora sobre danos cerebrais causados pela hiperamonemia. Como você viu anteriormente, no fígado há a metabolização da amônia através do ciclo da ureia e, portanto, essa amônia é excretada. Contudo, com a deficiência do arginino-succinato liase, há um desvio dessa amônia, causando o quadro de hiperamonemia. No cérebro, existem alguns mecanismos que tentam reverter esse quadro, por exemplo, nos astrócitos. Nele, há a presença de enzimas glutamina sintetase, que pega essa amônia, reage com glutamato, liberando glutamina. Nesse processo, há liberação de água e utilização de ATP. Eu quero enfatizar uma coisa antes. O glutamato é um importante e abundante neurotransmissor do sistema nervoso. Contudo, se viu que ele é desviado para formar glutamina e também você vai ver que na hiperamonemia também há um desvio na sua síntese. Portanto, a gente já percebe que acontece alguns danos cerebrais por reduzir a quantidade de neurotransmissor de glutamato. Agora, no caso dos astrócitos, no caso da hiperamonemia, você percebeu que há uma formação de abundante glutamina, ou seja, também há uma liberação de água excedente. Isso acaba causando um inchamento nos astrócitos, e isso leva à sua disfunção.
Já percebemos mais um dano cerebral por afetar uma das células do sistema nervoso. Falhas no funcionamento do astrócito por linchamento e altos níveis de amônia, a gente percebe que leva a um quadro de insuficiência na osmorregulação, levando à formação de edemas cerebrais. Isso, em casos mais severos, há um aumento na pressão intracranial e eventualmente pode levar a uma herniação cerebral. Ou seja, essa formação de líquidos e tanto por falhas no funcionamento do astrócito, a gente já percebe que combinado já leva a sérios casos de danos cerebrais. Além deles, a gente percebe também que a amônia interfere em vários procedimentos metabólicos, principalmente no energético. Por exemplo, o alfa-cetoglutarato, por conta desse quadro de hiperamonemia, ele é desviado para formar glutamato e, por fim, glutamina. Contudo, há uma redução de um intermediário do ciclo de Krebs. Reduzindo esse intermediário, acontecerá menos esse procedimento, ou seja, há uma redução na produção de ATP. Além disso, como se viu na deficiência de arginine-succinatoliase, há um problema na formação da arginina e também da ornitina, né? Com esse problema, né, nesse ciclo, também há uma redução da formação do glutamato e também do GABA, que são também neurotransmissores importantes. Ou seja, a gente já percebe alguns danos cerebrais por conta desses quadros. Em resumo, a hiperamonemia leva a problemas com alterações de pH, alterações de metabolismo de neurotransmissores, produção de radicais livres, depressão de intermediários do ciclo de Krebs e de ATP. Como se viu anteriormente, a gente utiliza glutamina e glicina durante o ciclo da ureia. Contudo, no problema da deficiência do arginine-succinatoliase, elas serão armazenadas em abundância e elas poderão ser desviadas para formar amônio. Existem alguns medicamentos que tentam criar rotas alternativas desses formadores de amônio, como por exemplo o fenilacetato de sódio, que reage com a glutamina, formando o fenilacetilglutamina. O benzoato de sódio ele reage com a glicina, formando o ipurato. Ambos os compostos são excretados pela urina, ou seja, há uma redução desses formadores de amônia, reduzindo também a presença de amônia no nosso corpo. O transplante hepático foi demonstrado como um tratamento eficaz para a deficiência de arginine-succinatoliase, pois, como o fígado transplantado não carrega o gene mutado que impede a síntese correta da enzima, o metabolismo hepático passa a funcionar normalmente. Uma vez que esse órgão é o principal atuante no ciclo da ureia, ele irá exercer seu papel adequadamente, já que o arginino-succinato passará a ser convertido em arginina. Isso vai evitar novos acúmulos de amônia e outros subprodutos da via, o que vai impedir o desenvolvimento de novos sintomas. O problema associado a esse tratamento deve-se ao fato de que ele evita novos acúmulos e desequilíbrios metabólicos, mas não corrige a enzima defeituosa ou o acúmulo de ácido arginino-succínico em outros tecidos. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da troca da janela de leitura, que é um mecanismo genético explicado, que explica, na verdade, a deficiência de arginine-succinatoliase. Como é que acontece essa troca de janela de leitura, pessoal? Primeiramente, né, para ela acontecer, a pessoa precisa ter no gene que codifica essa enzima, precisa ter ambos os alelos recessivos. Então a gente precisa ter uma condição de homozigose recessiva. Que basicamente, quando ocorre essa homozigose, a gente vai ter uma deleção de adenina na posição 107. E isso faz com que haja uma diferença de leitura, né? Para entender essa diferença de leitura, a gente vai precisar entender essa nomenclatura de mutação. Basicamente, isso expressa que o glutamato, né, ou ácido glutâmico, na posição 36, vai se transformar em uma glicina, justamente por causa dessa deleção, e outros também, 32 aminoácidos ou informações passados, né, pelos códons seguintes, também vão ser afetados pela mudança na janela de leitura, também chamado frame shift. Qual que é a aplicação disso para
a deficiência de arginino-succinato? A enzima em si, na estrutura dela, a gente tem um glutamato. E esse glutamato é extremamente importante para a enzima desempenhar sua função. Então, quando não tem essa expressão do glutamato e sim de uma glicina, a enzima não vai funcionar, a enzima não vai ser funcional. E isso acarreta na formação, né, dessa deficiência e consequente quadro clínico, né? Bom, gente, geralmente as doenças do ciclo da ureia são herdadas e por isso é necessário a gente fazer o aconselhamento genético para ver a probabilidade de incidência na família. Para a deficiência da arginino-succinato liase, a gente percebe que o indivíduo afetado ele é autossômico recessivo e dessa forma seus pais serão obrigatoriamente heterozigotos e assintomáticos. Nesse caso, cada vez que a mulher engravidar, há uma probabilidade de 1/4, ou seja, 25%, de o filho nascer com a doença. Também uma probabilidade de 25% de o filho não nascer com a doença e não ser portador dessa doença. E uma probabilidade de 2/4, ou seja, 50%, de nascer uma criança não afetada, mas portadora da deficiência genética. E a gravidade da deficiência da arginino-succinato liase é muito variável. Em algumas famílias, a criança apresenta a doença de forma mais ligeira, podendo ser necessário uma consulta anual ao médico para acompanhamento. E em casos mais severos, é importante uma avaliação regular, já que a criança pode desenvolver danos cerebrais, o que resulta em dificuldade de aprendizado, e dessa forma será necessário garantir que a educação que essa criança vai receber não deixe de lado as suas particularidades. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O grupo agradece a atenção de vocês. Esperamos também que isso de alguma forma contribua na formação acadêmica de cada um aí. Muito obrigado e até a próxima.